Neste vídeo eu vou te contar como a CPI das bets fala muito mais sobre a nossa estrutura emocional do que qualquer outra coisa. Se você quiser saber qual a relação e o que pode ter a ver com você, porque eu te garanto, tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com todos nós, só continuar assistindo a este vídeo. Bora? Bora! Olá, pessoas! Tudo bem? Eu sou a Diana Leme, psicóloga, neuropsicanalista clínica and youtuber de neuropsicanálise e, por consequência, criadora de conteúdo. E nesse vídeo de hoje, então, nós vamos falar sobre a CPI das bets e o que ela tem a ver com a gente, né? Com nossa configuração emocional. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai começar falando o que é CPI, né? É a Comissão Parlamentar de Inquérito feita pelo governo para entender determinadas questões que acontecem no nosso país. Certo? Muito bem. Isto posto, eu tô olhando para baixo que meu roteiro tá aqui. Antes, inclusive, de eu continuar, eu quero falar para vocês que vocês estão vendo que temos um cenário novo. Não tá como eu quero ainda, tá? Calma. Mas vai estar. E é porque eu mudei de casa e eu tô testando lugares e tudo mais. E esse vai ser o nosso cenário inicialmente. Me conta aqui embaixo, inclusive, se você gostou deste cenário. Muito bem, só para te contextualizar vocês, porque teve uma mudança drástica no mesmo cenário. Então, só para vocês não ficarem tão perdidos. Vamos lá? Muito bem. Então, já falamos sobre a CPI e agora nós vamos falar sobre as bets. Que raios são essas bets, Di? O que é isso, né? São esses joguinhos onde você coloca seu rico dinheirinho, não é mesmo? Pra apostar mesmo, né? E com a promessa de que você vai ter e vai receber muito mais dinheiro do que o que você colocar. Obviamente, senão ninguém entra, não é mesmo? Se não tiver uma promessa dessa, ninguém entra, né? Não faz o menor sentido. Então, eu queria que vocês entendessem o que é essa tal dessas bets, né? São esses jogos, então, de aposta online, tá? E o que tem por trás, então, bem objetivamente, sem ficar adentrando muito na questão das bets, até porque é um dos vídeos mais hypados, provavelmente, desse YouTube, de meu Deus. Então, qualquer coisa que você jogar sobre bets, você vai ver um monte de coisa, né? Mas, qual a necessidade, então, que necessidade, quando eu quero dizer necessidade emocional, por trás das bets. A gente precisa entender que quando a gente fala das bets, a gente tá falando de dinheiro fácil. Quando a gente está falando de dinheiro fácil, a gente está falando de tanto sobrevivência, obviamente, quem não quer ter uma condição de sobrevivência melhor, obviamente, né? Mas também, nós também estamos falando de, eu tô vendo que tá muito escuro aqui, pera lá. Pronto, acho que agora melhorou. Nós também estamos falando de status, né? Ter dinheiro nos leva a status diferentes, né? Na nossa vida, de forma geral. E esses status têm a ver com a nossa necessidade de ser amado. Sim, é uma loucura, não é mesmo? É por isso que eu quis fazer esse vídeo. E por que tem, então, a ver, né, com essa necessidade de ser amado? Qual que é a conexão emocional? É justamente essa necessidade de, através do status, se validar como alguém de sucesso, como alguém que conseguiu algo na vida. Entende o que eu quero dizer? Então, quando a gente fala de status, a gente não tá falando só de dinheiro. Aliás, pouco estamos falando de dinheiro de fato. Claro, estamos falando no sentido de sobrevivência, subsistência e tudo isso, mas por trás da necessidade de ter mais dinheiro, estamos falando de status. E quando falamos de status, falamos de uma necessidade emocional em desvio. E qual é essa necessidade emocional de desvio? Não é mesmo? Qual é essa necessidade? É justamente a necessidade de ser amado. Aquela onde a gente precisa se validar enquanto pessoa. E o mais triste de tudo isso é que a gente só se valida enquanto pessoa tendo, de alguma maneira, essa aprovação externa. E essa aprovação externa, nesse caso, vem através do status. Pode prestar atenção. Se você conhecer uma pessoa bem-sucedida, e se você conhecer uma pessoa não tão bem-sucedida, a postura delas perante a vida vai ser diferente. Por quê? Porque a pessoa bem-sucedida, ela crê que ela já tem essa aprovação. E o mais interessante de tudo isso é que, como ter status não te traz garantia de nada, né? Então, tem muitas pessoas que têm status, que são bem-sucedidas e continuam com aquele vazio e continuam com a mesma necessidade de aprovação e elas criam outras ferramentas e buscam outras formas de se validar emocionalmente, dessa mesma necessidade, entende o que eu quero dizer? Então, essa necessidade, ela só se transmuta, ela se camufla e se transmuta para outras, né? Então, a gente precisa entender que o status, ele está diretamente conectado com a dominância, né? Totalmente conectado com a dominância, justamente porque a dominância, ela vem dizer para nós que a importância de ter, né? Domina mais quem tem mais, né?
Nesse contexto, tá? A dominância, ela tem muitos outros contextos, eu tô falando especificamente desse daqui. E ela vem dizer também que se você precisa estar nesse lugar, se você precisa ocupar esse lugar, é porque você não se sente e não tem esse lugar internamente. Você busca no externo aquilo que você não tem internamente. Quanto mais aprovação você precisa do outro para qualquer coisa que seja relacionada a você, é porque menos seguro você é de si. Se você é realmente seguro, você não precisa dessa aprovação e você não precisa da tal da dominância. E você não precisa de status, você não precisa de nada, você só é. Entende? Quando você precisa de uma ferramenta externa para equalizar o interno, é porque esse interno está em profundo desvio. Isso é muito importante da gente entender, tá? E qual, então, a necessidade direta por trás da dominância? É justamente essa necessidade de você precisar ser... como eu posso explicar isso? Como você precisar ser afirmado, se autoafirmar, basicamente, né? Precisar ser validado. A dominância, ela vem te dizer que quanto mais você tem, mais você é. Né? Na nossa perspectiva aqui, tá? Não tô falando que é o que eu penso nem nada do tipo, tô só traçando um paralelo com o status em si, né? Que é o que tem a ver indiretamente a CPI das bets. Então, a dominância nesse contexto, né? Ela vem te colocar nesse lugar justamente de eu sou porque eu tenho e não eu sou porque eu sou, entende? E é aí que mora o grande perigo, né? Realmente. Então, a necessidade afetiva por trás da dominância, de fato, é o desvio da necessidade de ser amado. Necessidade esta que a gente vê por trás, justamente, do precisar ter para ser, né? E aqui agora a gente vai entrar num lugar um pouco mais sensível, porque assim, toda essa conturbação dessas bets e todas essas pessoas que infelizmente se arredaram por esse caminho e tudo mais, né? Que buscaram esse ter da maneira mais, entre todas as aspas, fácil possível, né? A gente percebe por esse movimento social tão intenso, tão grande, pela proporção que esse caso tomou, que nós todos estamos, sim, em déficit emocional. E por quê, né? Nós estamos nesse déficit emocional. Porque desde basicamente que nós éramos crianças, não é mesmo? A gente não tem as nossas necessidades atendidas como a gente tinha lá atrás. Então, quando a gente era bebezinho, sim, quando a gente era bebezinho, a gente chorava e já tinha todas as nossas necessidades atendidas, né? A gente já tinha. Se era fome, já tinha o peito, ou o leite, ou a mamadeira. Se tinha acontecido, se a gente tinha feito alguma necessidade, já tinha alguém logo ali para limpar. Se a gente estava chorando por desamparo ou qualquer coisa nesse sentido, já tinha um colo ali para te afagar, seja de uma mãe, seja de um pai, seja de um tio, seja de uma avó, de uma tia, do que for, né? E a gente tinha todas as nossas necessidades atendidas a um choro de distância, basicamente, né? Por mais que alguns pais tenham vindo daquela educação, ah, não, deixa chorar, é bom, não sei o quê, por mais que tenha tido muito isso, sim, teve, né? Ainda assim, a gente tinha as nossas necessidades atendidas. A gente tinha, né? E quando a gente vai crescendo e a gente vai tendo luto narcísico, já falei disso, temos vídeo, acho que é um vídeo anterior até, desse, né? Então, quando a gente vai tendo esse luto narcísico, a gente vai entendendo que a vida acontece fora da gente, independente da gente querer ou não, né? E é justamente nessa hora que a vida vai acontecendo, independente da gente existir ou não, que a gente começa a entender que não, as nossas necessidades não mais serão atendidas como elas eram, como elas foram, né? Lógico, a gente vai percebendo isso muito antes, né? Ao longo de toda a vida a gente vai percebendo realmente isso. E só que aí começa a acontecer uma coisa muito louca, assim, porque a gente vai buscar satisfazer essas necessidades nas nossas relações, né? Todas elas, amizade, casamento, namoro, todas as relações em si, né? Com os nossos bichinhos também, vamos. Mas a gente começa a entender e perceber que a gente precisa negociar essas necessidades. E isso dá um trampo, assim. Então, isso nos mantém em hora eu satisfaço a minha necessidade e hora a outra pessoa satisfaz a dela. Ou seja, em muitos tempos, em muitos momentos, eu vou continuar com o meu desvio afetivo aqui e a pessoa vai continuar com o desvio afetivo lá, porque se você tem que intercalar, em algum momento você vai estar em déficit, né? E nós estamos, ainda mais com o advento das redes sociais e tudo isso, a gente está ainda mais nesse déficit, né? É muito importante a gente entender isso, assim, o mais importante, como é que a gente sai desse déficit, né? Primeiro de tudo, a gente precisa entender quais são as nossas necessidades, né? Do que a gente está falando, né? Em geral, é de ser amado? Sim, é de ser amado, mas o que por trás disso? O que é ser amado para você? O que é se sentir amado para você, né? Você precisa saber o que é isso, para que você possa se satisfazer, para que você possa entender quais campos e quais formas disso acontecer
são viáveis, o que você precisa buscar para satisfazer isso, né? Então a gente precisa se conhecer nesse sentido para saber o que de fato está em desvio, o que cada uma dessas coisas significa pra gente, para que a gente possa de alguma maneira satisfazer, né? E que senão fica quase que como se você tivesse com sede e comesse um baita prato de comida. Cara, você vai terminar o prato de comida, você até vai se sentir melhor provavelmente, mas você vai continuar com sede, porque não era fome, era sede, entendeu? Assim como você tá morrendo de fome e você tomar um monte de água, vai dar uma segurada, mas assim, você vai continuar com fome, entendeu? Então a gente precisa, primeiro, para que a gente possa sanar qualquer necessidade nossa, satisfazer qualquer necessidade, a gente precisa saber qual é essa necessidade. E como é essa montagem dessa necessidade dentro da gente. Sim, é diferente de pessoa para pessoa. Sim, cada pessoa sente de um jeito e tem as necessidades a serem atendidas numa configuração específica. Não somos iguais, nem mesmo da perspectiva de construção emocional. Então a gente precisa saber, para a gente sair desse déficit, a gente precisa saber qual é esse déficit, não é mesmo? A gente precisa saber, precisa conhecer, se conhecer e entender o que faz sentido pra gente, para que a gente possa buscar, de alguma forma, sair, entre aspas, entende? Desse movimento, tá? Bem importante isso. E para concluir, então, que a gente possa, de alguma maneira, entender socialmente que definitivamente ter não é ser. E ter não vai satisfazer as suas necessidades emocionais. Você não compra emoção com dinheiro. Você pode comprar satisfação em muitos caminhos, em muitos lugares, com dinheiro, sim. Não estamos aqui falando, sendo hipócrita e falando que não, entendeu? Mas a gente precisa entender que necessidades emocionais e esse déficit que a gente está emocional, como na sociedade como um todo, não se resolve com dinheiro, né? Não se resolve tendo para ser. Nunca, esse caminho nunca dá certo. Nunca dá certo. Se fosse assim, se desse certo, a gente não teria tantas pessoas podres de ricas que alcançaram todos os lugares possíveis de sucesso, por assim dizer, se matando, infeliz, se entupindo de droga. A gente não teria isso. Essas pessoas seriam, então, completamente felizes e satisfeitas. E por que não são? Porque ter não é ser. Não importa o quanto a gente tenha. Se a gente não tiver construído e se edificado internamente para sermos ainda melhores, né? Para sermos pessoas em que consigamos entender o sentido daquele ser e consigamos entender, nos entendermos principalmente para que a gente possa sanar as nossas necessidades, não vai ter o ter que vá preencher esse ser, entende? Então, é isso, basicamente, né? Concluindo, conheça-se, busque entender o que faz sentido para você, quais são as suas necessidades para que você possa, de fato, saná-las, né? E, como sempre eu falo, o caminho mais curto, mais rápido de você conseguir sair desse rolê é a terapia, é a psicoterapia, que vai te ajudar a se conhecer internamente, profundamente, saber quais necessidades suas estão em desvio e como, de fato, resolver essas necessidades, certo? E eu tô aqui para te ajudar, caso seja da sua vontade, certo? E é isso, eu espero muito mesmo que esse vídeo tenha feito sentido para você, que te ajude de alguma forma e que consiga te levar a um lugar diferente daquele que você se colocou. Belezinha? Muito bom, espero de fato ter ajudado. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui, tchau!